A China está manipulando as eleições na cidade de Nova York. Acho que o YouTube vai banir esse episódio, né? Bem-vindo ao China Uncensored, sou Chris Chappell. Já cobrimos muitas histórias sobre a influência chinesa nos Estados Unidos da América, principalmente em nível local. Mas quase sempre focou em indivíduos comprometidos. Alguém lembra da Linda Sun? Mas acontece que em Nova York, isso mesmo, minha terra natal, é muito mais coordenado do que apenas um indivíduo aqui ou ali. O New York Times publicou uma matéria sobre a influência da China nas eleições da maior cidade dos Estados Unidos da América. A Dama Cinzenta, apelido do New York Times, revelou informações devastadoras, embora previsíveis para quem acompanha. Estou falando com vocês, pessoas maravilhosas. Acontece que o Partido Comunista Chinês e seus consulados têm influência direta sobre várias organizações da diáspora chinesa, conhecidas como Associações de Cidade Natal. São chamadas assim porque muitas pessoas vieram da mesma cidade ou vila. Muitas dessas associações de cidade natal não cometem erros. São só centros comunitários que promovem eventos culturais. Mas elas têm uma influência enorme sobre a política local na Big Apple. E acontece que diplomatas chineses estão em contato constante com alguns dos líderes desses grupos. O New York Times mostra funcionários do consulado chinês administrando os juramentos de posse para líderes de muitos desses grupos, juramentos que frequentemente incluem linguagem sobre a reunificação com Taiwan. Em vez de líderes comunitários comuns ou interessados só na comunidade sino-americana, o Partido Comunista Chinês intervém diretamente até para definir quem pode comandar essas associações de conterrâneos. Não é de se surpreender que tantos deles tenham sido comprometidos. Qual a influência dessas associações de conterrâneos? Bem, deixa eu te contar. Segundo o New York Times, mais de 50 organizações ligadas a Pequim, incluindo várias associações de conterrâneos, mobilizaram membros para arrecadar fundos ou apoiar candidatos políticos nos últimos 5 anos. Apesar disso, muitas dessas organizações têm isenção fiscal, o que significa que elas estão legalmente proibidas de apoiar ou financiar candidatos políticos. Então, para vocês, pessoas maravilhosas, isso não é surpresa, já que o Partido Comunista Chinês vê as leis estrangeiras como sugestões das quais eles riem e tentam ver quantas conseguem quebrar antes do almoço. A política da cidade de Nova York é frequentemente decidida por blocos de votação étnicos. Quando uma dessas associações de conterrâneos apoia um candidato, ele quase sempre vence. De acordo com o New York Times, pelo menos 9 dessas associações de conterrâneos apoiaram o prefeito Eric Adams em sua próxima candidatura à reeleição. Me surpreende, pois achei que escolheriam o socialista Zoran Mamdani, mas o New York Times não fala nada sobre ele. Por exemplo, Dixon Mai, líder da sede da associação Chonglo Estados Unidos da América, afirmou estar mobilizando os 2.000 membros para reeleger o Sr. Adams, dizendo: "Show, estamos todos unidos em votar nele. Isso merece atenção." Não é só sobre quem eles apoiam, mas também sobre quem não gostam. O que vou te contar é inacreditável. Mas se você gosta desse tipo de análise profunda sobre o que realmente está acontecendo com a China, você precisa se inscrever no meu site premium, chinauncensored.tv. Lá você assiste episódios e lives que não estão no YouTube. A melhor forma de apoiar o China Uncensored é assinando, custa só o preço de um café. Mais uma vez, é chinauncensored.tv. Associações de conterrâneos ajudaram agentes do Partido Comunista Chinês nos consulados em Manhattan a prejudicar carreiras políticas de quem não seguia a linha da China. Por exemplo, o ex-senador democrata de Nova York, Yuan Shu, que nasceu em Taiwan. Em 2023, ela foi a um banquete com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. Dias após o banquete, diplomatas chineses convidaram alguns membros da Associação de Conterrâneos ao consulado e perguntaram a eles sobre a posição de Shu em relação a Taiwan. Então, não muito tempo depois, um funcionário do consulado chinês se encontrou com Shu, e depois disso, Shu percebeu que estava sendo ostracizada por líderes comunitários com fortes laços com o governo chinês. Então, um ex-traficante de heroína e contrabandista de pessoas chamado John Chan se envolveu. Chan tem fortes vínculos com o Partido Comunista Chinês e a política de Nova York. Em fevereiro de 2024, ele avaliava o republicano Steve Chen para disputar contra Chu.
John Chan supostamente convenceu Stephen Chan, sem parentesco, a suavizar sua posição sobre a independência de Taiwan e a democracia em Hong Kong. Apesar de Steve Chan dizer que suas opiniões não mudaram. Então John Chan fez sua mágica. E com isso, líderes de associações de cidades natais que antes apoiavam Chu mudaram para Steve Chan, que, surpresa, venceu a eleição. Jane Jin-hong, líder da Associação de Amizade de Taishan, afirmou que se Yuen não tivesse participado do evento, ela certamente teria vencido. E Justin Yu, ex-presidente da Associação Chinesa Consolidada de Beneficência, que inclui mais de 60 grupos, disse que acredita que o consulado mobilizou algumas das organizações no Brooklyn para boicotar Yuan Shiu. Para piorar, ao ser questionado sobre aceitar a ajuda de John Chan, um traficante de heroína e pessoas, Stephen Chan disse ao New York Times que, goste ou não dele, comunista ou não, ele é muito influente em sua comunidade. Chu não era o único enfrentando essa interferência. Em 2022, Yang Xiong concorreu ao Congresso. Ele foi ex-líder do protesto da Praça Tiananmen de 1989, conhecido na China como o quê? Eu não faço ideia do que você está falando. Ele ficou 2 anos preso na China e achava que isso o ajudaria a vencer. Promotores federais descobriram que um agente do Ministério da Segurança do Estado da China conspirou com um detetive particular, que era informante do FBI, para sabotar sua candidatura. As ideias variavam desde espancá-lo até contratar uma prostituta para seduzi-lo. Ou se ele gostasse de bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo, talvez ambos. Mesmo após o esquema ser exposto, ele perdeu a eleição e disse ao New York Post: não consegui arrecadar dinheiro. Usei meu próprio dinheiro porque eles pressionaram todo mundo na comunidade a se afastar de mim para afundar minha campanha e conseguiram. Como eles conseguiram isso? Através das associações de conterrâneos. Depois, ao caso da vereadora democrata Susan Zhuang, que ficou famosa por morder um policial durante um protesto em um abrigo para pessoas em situação de rua. Zhuang assumiu o cargo em 2023 após fotos de Wei Chan, seu oponente, em um protesto pró-democracia de Hong Kong em Manhattan. Zhuang afirmou no Facebook que seu adversário apoiava violentos independentes de Hong Kong. Mais violento do que morder um policial? Durante a eleição para o Conselho Municipal, membros importantes compartilharam imagens do comício no WeChat e disseram que Chan tinha posições extremas. O gerente de campanha de Chan afirmou que líderes comunitários sugeriram que ela anunciasse em jornais com fotos, segurando a bandeira da China para mostrar sua posição, mas considerou isso uma loucura. Como isso não ocorreu, as associações de conterrâneos deixaram Chan por Zhuang, que já apareceu cerca de 30 vezes com funcionários do consulado e destinou mais de $300 mil em verbas municipais a ONGs chinesas americanas que a apoiaram. Muitas das quais têm ligações com o Partido Comunista Chinês. Zhuang afirma que as acusações sobre seus vínculos com o Partido Comunista Chinês são tendenciosas e racistas. Uma porta-voz do Consulado-Geral da China afirma seguir as leis internacionais e não influenciar as eleições dos Estados Unidos da América. Em janeiro, em um evento de arrecadação, a campanha de Zhuang conseguiu mais de $20 mil extras. Muitos dos mesmos apoiadores contribuíram. Joseph Law, presidente da Associação Americana de Cantonês, foi o mestre de cerimônias do evento e se reuniu com líderes do Departamento de Trabalho da Frente Unida da China em 2023. A lista de conexões suspeitas não para de crescer, e isso ocorre não só na América ou Nova York. Pode não parecer que faz muito sentido. Afinal, Nova York fica do outro lado do mundo em relação à China, e quem se importa com eleições locais, certo? Segundo um especialista do Instituto Americano de Empresas, o Partido Comunista Chinês quer reprimir a dissidência na diáspora antes que ela retorne ao país. Além da grande população chinesa, há outro motivo que torna a Big Apple um alvo atraente para o primeiro comando da capital. É a maior cidade dos Estados Unidos, um ícone cultural e a capital financeira do mundo. Além disso, é onde fica a Pizza do Joe, talvez a mais importante dessas instituições americanas. Isso é uma campanha de sabotagem comunista no centro do capitalismo mundial. O que ocorrer aqui influenciará outras cidades e até países de algum modo. Nada melhor do que começar influenciando a política local.
Especialmente porque você nunca sabe quando um desses políticos locais, senadores ou deputados, pode acabar concorrendo à presidência, potencialmente servindo bem ao Partido Comunista Chinês a partir do cargo mais alto do país. Sou Chris Chappell. Até a próxima!